Eu estou very excited, como dizem os americanos, porque essa mensagem é uma mensagem que ela transforma. Existem mensagens que te fundamentam, existem mensagens que te ensinam, existem mensagens que te exortam, existem mensagens que te edificam. Esse é o tipo de mensagem que promove uma transformação para sempre. É o tipo de mensagem que eu mais gosto de pregar. Esse tipo de mensagem nasceu na minha vida para eu continuar cristão, em momentos que eu queria desistir. Esse tipo de mensagem veio sobre minha vida quando o próprio Espírito de Deus me desafiava: Lê, você não pode mais ser a mesma pessoa, você precisa ir além. Você não pode ficar contente com a vida que você tem que ir além. Esse tipo de mensagem é a mensagem que fala comigo: Lê, não é por causa das pessoas que você não vive o que você tem que viver, é só por causa de você. Mas se você entendeu o que eu estou querendo falar, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Amém? Você está feliz ainda? Então eu nunca escrevi uma mensagem desse tipo para pregar, mas sempre era para sobreviver, sempre era para ir para o próximo nível, sempre era para frutificar mais. Quando eu cheguei na presença de Jesus, eu realmente era alguém muito destruído. O Brisa também era, o Gustavo também era, os pastores que ministraram aqui, todos eles eram, a Érica também era, nós todos tínhamos isso em comum. Às vezes alguém pode nos ver hoje com a frutificação que o Espírito nos deu e que a fé na palavra nos trouxe, e pode achar que a gente é alguém, mas a verdade é que nós somos todos nós que ministramos aqui hoje, somos todos improváveis. Nós éramos das pessoas talvez mais desgraçadas da igreja, desprovidos de graça e ricos em pecado. Nós não éramos nada de bom. E quando o Senhor começou a falar conosco sobre o chamado, a gente olhava e falava: cara, talvez vai acontecer ali na vida daquele irmão que está ali do lado, mas com a gente não pode ser. E a gente foi inserido em uma igreja em que a maioria das pessoas era de berço cristão. Então você olhava para eles e falava: cara, é óbvio o que vai acontecer na vida deles. Eles nasceram, foram lá na igreja, apresentaram eles bebezinho para Jesus. Desde aquele dia até hoje eles são de Jesus. E a gente olhava para eles e falava: cara, não tem como. Para a gente não tem como. E sempre o Senhor, Ele não vai chamar alguém de berço ou alguém de muito pecado. Ele vai chamar alguém muito grato, alguém que sabe o quanto Deus pôde transformá-lo. O Senhor sempre vai colocar essas pessoas num lugar de destaque. E eu vou mostrar na Bíblia para você por quê. Por que Ele faz isso? Tem um porquê. Não são: eu escolhi aquele para ser mais e esse para ser um pouco menos. Não existe isso na Bíblia. Eu vou te mostrar isso hoje. O tema da minha mensagem é: por que eu parei de queimar? É uma pergunta que muita gente se faz. É uma pergunta que muita gente no meio da caminhada, ele olha para si mesmo e fala assim: cara, o que aconteceu comigo, né? Não sei se você sabe, mas José e Maria foram para Jerusalém. Lá em Jerusalém, eles foram para uma festa de Deus. E na volta da festa, uns 2 dias depois, eles se deram conta que perderam Jesus. Eles perderam Jesus na festa de Deus. A festa era de Deus, o movimento todo era de Deus, mas eles só perderam o Jesus de Deus. E eu posso te dizer que nós todos paramos de queimar a algum momento que essa festa chamada culto, essa festa chamada igreja, essa festa chamada evangélicos, crentes, pessoas que a gente ama, quando essa festa toda a gente perde Jesus em algum lugar, você vira um religioso que não queima mais. Então voltar a queimar, tem como. Fala ufa. Tem como voltar a queimar. E nesses 23 anos que eu caminho no Evangelho, eu estou tentando queimar sempre, toda semana. E quando eu me olho não queimando, eu falo: cara, eu preciso fazer alguma coisa para eu voltar a queimar de novo. Então, é uma responsabilidade sua voltar a queimar, amém? É uma responsabilidade de Deus te incendiar, mas é uma responsabilidade sua voltar a queimar, amém? Quem está comigo? Fala um aleluia aí, que a gente não é tradicional, aleluia. Cadê meu PPT? Me ajuda, gente. Olha só, eu escolhi essa frase porque eu quero te livrar de falsas pregações, falsos pregadores, falsos ensinos e falsas igrejas.
A frase que eu escolhi é de Susana Wesley. Ela disse assim: o verdadeiro fim da pregação é endireitar a vida do homem e não entulhar suas cabeças com especulações inúteis. O verdadeiro objetivo da pregação é te tirar do lugar de confronto e de lugar de individualismo. Evangelho starta a sua individualidade, mas ele repreende o seu individualismo. Se você gosta de mensagens que falam você, você devia entender que o você no Evangelho é alguém que tem que morrer. Evangelho, o Pai é nosso, o pão é nosso e a igreja somos nós. Se você gosta de ouvir mensagens sobre você, ou profetas que gostam de profetizar para você, você deveria tomar muito cuidado. Porque o falso ensino, o falso profeta, o falso cristão, ele é o centro. Você é o último colocado no evangelho de verdade. Primeiro o Senhor, depois o próximo e depois você. Você está em último lugar, ainda está feliz? Mas a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros, amém? Então, cara, eu sou super primeiro, porque eu sou super último. E eu super fico tranquilo, porque eu libero perdão para tanta gente, que quando eu dou uma escorregada, eu falo: Jesus, eu estou ligado que o Senhor perdoa por causa da sua palavra. Sua palavra diz que se nós perdoamos, nós somos perdoados. Eu perdoo todo mundo, Jesus. Tem tanto lazarento que existe só para atormentar minha vida, e eu estou sempre lá: ô irmão, aleluia, perdão, Deus abençoe. Tem gente que fala: perdão o quê? Ele te sacaneia, você perdoa, e ele manda você pegar o seu perdão e fazer qualquer coisa com o seu perdão que não seja dar para ele, porque ele é tão orgulhoso. Mas esse irmão existe como mão do oleiro. Deus usa ele para amassar a sua vida, amém? Alguns de nós que ainda não aprendeu a dar glória a Deus nesse tipo de luta, vai ter o irmão que tem o chamado dele a atormentar você. Tem irmão que foi chamado para isso, atormentar. Eles são da 13ª tribo. Em Israel tem 12. Mas Deus inventou a 13ª tribo. É tribulados. Tribulação. Eles existem para isso. Está feliz ainda? Agora olha só que lindo. Lucas 16, versículo 10. Você não esqueceu, né? O verdadeiro fim da pregação é endireitar a vida do homem, não entulhar suas cabeças com especulações inúteis. Eu preciso desenhar isso. Então pare de assistir pregação que fica falando mal de outra pregação. Pare de assistir pregadores que ficam falando mal de outro pregador. Pare de assistir ensinos que falam mal da igreja do outro. Para. Existem pessoas que são famosas, existem pessoas que escalam a fama do outro falando mal daquele outro. Nenhum dos dois é ministério. Ministério é serviço e não ser visto. Um ganha destaque, o outro bate no destaque para também ganhar destaque, e no final arrasta para cima. E no final você quer saber mais um pouco da fofoca, compra o meu livro, vê o meu vídeo, vê o meu negócio, e aí está todo mundo indo para o inferno. Você não precisa do diabo para ir para o inferno, só precisa desses pregadores, gente. E eu não estou falando de nenhum aqui, mas pregar isso já mostra quem eles são. Então não é sobre entulhar a sua cabeça, não é sobre gerar dúvida, não é sobre você ficar desconfiado de dízimo, sobre ficar desconfiado de cair no Espírito Santo, sobre ficar desconfiado se existe cobertura espiritual ou não. Não é sobre isso. É sobre 3 coisas que a nossa família espiritual sempre vai viver. Se você é da nossa família espiritual, 3 coisas vai ser o seu estilo de vida. A primeira delas é justiça para com todos. A segunda delas é paz no processo. E a terceira delas é alegria na jornada. Eu tive um sonho essa noite que eu fui pregar numa igreja, estava o Dan Duque comigo, e estava o Schubert comigo, e nós todos tínhamos o mesmo blazer. A gente usava o mesmo paletózinho para pregar, e eu fui pregar e eles estavam lá me vendo. E eles ficavam lá rindo, depois a gente foi embora, eles estavam junto comigo. Você sabe o que é esse sonho? Eu não faço coisas de mim mesmo, mas eu recebi do meu pastor, que recebeu do pastor dele. Dificilmente você vê pastores que têm pastores. Dificilmente você vê líderes sendo cuidados. Líderes normalmente têm um chamado à emancipação. Isso é espírito de anticristo. Se você lidera, alguém te lidera. Se você é pai, alguém foi seu pai. Se você é mãe, alguém foi sua mãe. Se você cuida, alguém cuidou de você. Se você
Se você é alguém que governa e tem prestação de contas de pessoas, alguém precisa fazer isso com você também, para que você não abuse, não deturpe o princípio, para que você não viole pessoas. Então, um pouco desse princípio ainda vem aqui em Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, repete comigo, pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Cara, você já parou para pensar que existe uma geração toda atrás de revelações mais altas, mas ele não consegue ser fiel no pouco? Você acha mesmo que eu queria fazer uma igreja do jeito que Deus quer que seja feita? Claro que não, eu queria do meu jeito. E o meu jeito é muito melhor do que o jeito de Deus. Porque ia ser só o filé da coisa. Você sabe que na Páscoa você tinha que comer o cordeiro inteiro, principalmente as partes que você não gostava. Significa se alimente de Jesus integralmente. Não é me alimentar de Jesus que dá bênção. Não é me alimentar do Jesus que dá vitória. Eu só queria bênção e vitória. Não é se alimentar só do Jesus que vem com o batismo no Espírito Santo e te pega. Mas é também se alimentar do Jesus que libera perdão. Se alimentar do Jesus que serve outras pessoas. Eu por mim chegava aqui, a gente só ficava aqui 2 horas. Eu vou embora super cheio do Espírito Santo. Mas a verdade é que tem alguém que precisa de uma mensagem que talvez para mim seja óbvio, mas para ele não é. E se eu ouço o Espírito de Deus dizendo pregue essa mensagem, não tem a ver com eu gostar. Temos uma geração inteira atrás do eu queimo por algo, pastor Leandro. Irmão, ninguém leu a bula para você ainda. Que se lasque o que você queime. Enquanto você não queimar pelo que tem que ser feito, Deus nunca vai deixar você queimar pelo que você quer queimar. Eu queimava de paixão pela minha mulher, queimava de paixão pela Érica, e falava assim, eu não vejo a hora de deitar numa banheira, ela colocar um cacho de uva na minha boca, e a gente tomar um champanhe, moer chandon, escutando um jazz bem tranquilo, com toda uma vidraça vendo, o Grand Canyon. Isso é o que eu queimava quando eu queria casar. Assim que eu caso, cabeleireiro, já acordei um dia e vi o cabelo dela não estava muito legal. Falei, mano de Deus, eu queimava por um cabelo que nunca precisa fazer nada. Agora eu tinha que trabalhar em casa, sem ganhar dinheiro. E quando eu não trabalhava, ela ainda jogava na minha cara, cabeleireiro de todo mundo, mas olha o meu. Cara, você entende? Eu queimava para aquilo que você queima quando você quer casar. Mas tive que queimar pelo que tinha que ser feito no casamento para continuar queimando pelo que eu tinha que queimar. E eu vejo pessoas sectarizando a igreja hoje. Eu não gosto da estrutura. Mas é a estrutura que deixa a videira de pé. Eu não gosto de coisas do sistema do homem. Então faz o sistema do lobisomem. Quando você não quer o sistema A, você faz o B. E aí o cara não quer o B, o C church, aí o E church, o Z church. E no final, alguém vai estar satisfeito. Evangelho não é sobre você satisfeito. Evangelho é sobre Cristo satisfeito com a grande obra que está sendo feita em você. Vamos lá, alguém, gente. Ser fiel no pouco é fazer a liçãozinha de casa. Ser fiel no pouco é fazer o elementar. Ser fiel no pouco, eu acordei. Gente, eu não estou com vontade de orar hoje. Hoje eu não estou com vontade nem de existir. Eu não estou com vontade de ser pastor hoje. Estou com vontade de receber oração. Mas eu entrei num propósito de oração, de orar pela igreja toda. A primeira pessoa que eu começo a orar e ressuscitar é a mim mesmo. Pelo amor de Deus, Senhor, me ajuda, porque eu não consigo ser pastor. Aí às vezes eu vou chegar perto do Gugu, tipo, ora para mim. Aí o Gugu, mano, ora para mim, porque eu vou matar a sua filha. Daí eu olho para a Érica, Érica, ora para mim, e ela, cara, é o seguinte, o sangue de Jesus, eu não tenho empregado, eu quero voltar para o Brasil, eu não aguento mais ser a empregada, eu não aguento mais ser a pastora, eu não aguento mais. Eu olho e falo, meu Deus, o diabo está se levantando, o diabo nem está nada a ver com isso, nem olhou para nós nessa semana, nem viu. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Se você negligencia o pouco, não tem o muito. O muito, irmão, é o que você queima. E o pouco é o que você tem que queimar. O que você quer que já queime você, você não faz força para fazer, já queima. Hoje você chega para um cara na igreja, irmão, você pode servir ali? Não, pastor, não queimo por isso. Eu queimo pelo chamado de youtuber. Caraca, labacaia, hein? O chamado de youtuber.
Ô irmão, você pode tocar aqui? Não, eu não tenho chamado para tocar aqui, é muito pequeno aqui, não tem banda. Eu tenho chamado para tocar no Descend. Caraca, hein? Irmão, edição limitada. Deixa eu te falar uma coisa. Ideias e pensamentos te esgotam, te atribulam, ou te revigoram e trazem esperança. Tiago já falou que o caos do homem não é o demônio, nem é Deus, mas são as paixões no seu interior. Os seus pensamentos quando você está sozinho, seus sonhos e seus propósitos, o que eles fazem com você? Te inspiram ou te atribulam? Te traz confiança ou traz comparação? E aí você vem com aquele jargão. Eu não sei se você já viu, normalmente as pessoas mais feias, mais burrinhas, mais pobrinhas, mais quebradas, eles falam que tem um espírito de inveja neles. Eu sou assim, pastor, porque as pessoas têm inveja de mim. Não é o espírito de inveja, mas não é que as pessoas têm de você, é você que tem de todo mundo. Cara, eu lembro que eu tinha um tio, no bar do meu tio estava escrito, que Deus lhe dê em dobro tudo que me desejar. Olha que versículo lindo. E do demônio. Porque a Bíblia diz que nós temos que amar nossos inimigos, mas lá no bar do meu tio era animal. Que Deus lhe dê tudo que me desejar, você era obrigado a desejar o bem pro cara. E aí meu tio muito louco, muito doido, ele era muito crazy, cara. Ele tomava uns 30 litros de uísque por mês. E às vezes ele estava mal de saúde, falava, como é que você está, tio? Mas cara, eu preciso rezar mais, porque tem uma inveja das pessoas. Tem uma inveja contra mim. Tem cara que nunca foi fiel no pouquinho. E é mais fácil jogar a culpa na inveja, que ninguém tem. Quando você é fiel no pouco, aí você é fiel no muito. Deixa eu dizer uma coisa para você, Poema. Deus está fazendo uma igreja apostólica nessa casa. Não é sobre multidões, é sobre o quanto de Jesus nós podemos gerar dentro de você. E à medida que você se torna luz, é à medida que as multidões chegam até esse lugar. Elas não vão vir aqui para ver uma coisa ou outra coisa. Ela vai vir aqui porque foi afetada pelo quanto Deus transbordou na sua vida. Uma igreja apostólica usa essa estratégia. Pessoas queimando, cheias de um avivamento, gera um avivamento corporativo. Então você acha que a minha preocupação é quantos membros a gente tem? Nunca foi sobre isso. Mesmo por isso nós geramos a igreja de Taubaté, de nunca se preocupar com membresia e ela cada vez crescendo mais. É sobre o quanto de Jesus a gente coloca dentro de você. Então os seus pensamentos e o que você mais sente no coração é para o que você vai dar sua autoridade. Eu não sei se você sabe, você recebeu uma autoridade muito poderosa lá no Jardim do Éden. O Senhor colocou uma árvore, essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e essa é a árvore da vida. Quando o Senhor fez aquilo, Ele disse, eu estou te dando autoridade para escolher. Se não, Leandro, podia não ter aquela árvore, se não tivesse aquela árvore, você não tinha opção. O fato dele colocar aquela árvore te deu opção. Se existe o mal, você pode escolher o bem. Se existe o pecado, você pode escolher a santidade. O melhor de Deus só está por vir se você entender que o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus não é o que vai acontecer com você. O melhor de Deus é Jesus que veio e nos salvou, cravando o pecado na cruz do Calvário. Então se você entende isso, comece a colocar nos seus olhos, no seu ouvido, no seu coração, palavras de Deus e palavras que te traz esperança. Não rebeldia, não fragilidade, não vitimismo, não confusão, não contenda. Gente, todos nós aqui deveríamos fazer vídeos nos nossos stories falando para a galera que mora no Brasil e sonha em morar aqui a verdade. Vocês vão se mudar para cá, só que você vai vir junto com você. Esse vai ser o seu problema. Se você pudesse te deixar ir e mudar para cá, ia ser extraordinário. Mas o problema é que onde você for, lá você está. Tem gente que jura por Deus, tem palavra profética para vir para os Estados Unidos. Vocês contam ou eu conto? O que vai acontecer quando eles chegarem aqui? Eles vão ter uma conta 5 vezes mais cara, só isso que vai acontecer.
E eles não vão mais ter a profissão que eles escolheram e estudaram lá. Eles vão se lascar aqui. Aqui é um bom lugar para Jesus estabelecer o evangelho. Porque aqui a gente não vive como os empresários que a gente já foi. Aqui a gente se torna muitas vezes empregado. A gente não tem mais um monte de gente nos servindo em casa como alguns de nós já teve aqui. Eu e a Érica, a gente só precisava da mesa, porque o resto estava tudo cuidado. Agora a gente limpa a mesa, arruma a mesa, põe as coisas na mesa e depois dá a mesa. E depois a gente arruma tudo de novo. E não adianta, gente, eu cheguei de domingo passado, o Mark saiu, Samuel, Fabíola, todo mundo foi comer, a gente foi para casa arrumar a casa. Porque eles bagunçam a casa da gente. Vai, Radassa, vai, Érica. E eu quero avivamento, irmão. Se eu não ajudo a arrumar a casa, não tem avivamento. Vocês não sabem como é afrodisíaco, irmãos, ajudar a esposa nos afazeres do lar. Sim ou não, irmãs? Depois vem, o pastor pode orar para mim, a gente não está tendo mais nada. Você não sabe o que é afrodisíaco, meu filho. Acorde primeiro e limpe a casa. Coitado. Você vai ser, pode falar a palavra? O que vai acontecer? Muitos irmãos sonham em sofrer ser violentado pela esposa. Muitos irmãos sonham com isso. Vocês não sabem fazer o negócio, velho. Minha mulher passa um calço em mim, assim, me derruba lá no canto, assim, eu falo, meu Deus do céu, o que é isso? Ela fala, é um assalto. Mas também eu estou o dia inteiro trabalhando 14 horas para essa mulher. Aí você vê uns irmãos, pastor, antes nós namorávamos, tinha que lutar com o pecado. Agora, mas também, velho, você chega em casa e pensa que você é o rei, mano. Você nem ganha o suficiente para isso, chega em casa e pensa que é o rei. Usa Balenciaga falso e pensa que é o rei, pelo amor de Deus, velho. Sangue de Jesus tem poder. Eu sei que eu não estou falando com ninguém aqui, aleluia, mas amém. Estão felizes ainda? Gente, Kelly McGonigal é uma pesquisadora e neurocientista. E ela diz, o estresse só faz mal se você acredita que ele faz mal. Diversos estudos de neurociência já comprovaram que estresse só faz mal se você acredita que ele faz mal. Tem gente que acredita tanto que tudo faz mal que nem estresse ele tem direito de ter, porque ele não tem uma vida pesada, mas ele se estressa sozinho. Tipo um adolescente. Um adolescente sustentado pelo pai que não faz coisa alguma, ele está lá estressado, quase morrendo. Mas também, gente, não gasta mais energia, não vai mais no parque, não corre, não brinca, só fica lá na vida medíocre lá do celular. Como é que ele vai ter vida? Os hormônios que são liberados nele é através de teclar. Gente, esses dias todos os irmãos apavorados, aquela água de grama voando lá, o Mumu deitado bebendo a água, todos os irmãos de Orlando escrevendo para mim, cara, não pode beber que morre. Cara, o pai dele usou todas as drogas, não morreu. Vai beber porque bebeu uma aguinha de grama, filho? O moleque tá vivendo a vida, rapaz. Esses dias ele rasgou o supercílio lá no que a Érica tava aspirando. Deu na cara dele, rasgou. Alguém perguntou, nossa, os filhos do Lioto bateram nele, tipo. Cara, o meu filho tá vivendo a vida. Se ele passar assim na grama, eu dou um calço nele e jogo ele no barro. Tem que viver a vida. Gente, tem hormônio que só vem se você andar na grama. Se você descascar ao invés de desembalar, se tem hormônio que só vai vir assim. Mas nós estamos, é estresse, né? A criança não pode passar. Você não pode passar. Ei, de verdade, quanto mais pressão, melhor é o diamante, cara. Quanto mais pressão, mais forjado você é. Não fuja da pressão. Vai de encontro com ela e não vai para ganhar, vai para perder. Perder da sua natureza adâmica para que a natureza de Cristo viva em você. É uma decisão de governar. Então olha só, segredos do reino de Deus. Marcos capítulo 4, versículo 11. Ele disse, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas. Cara, olha que louco. Ele fala por parábolas, para quê? A fim de que ainda que vejam, não percebam. Ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Você acha que Deus é maldoso quando Ele resolve ocultar o entendimento de algumas pessoas?
Ele é tão gracioso, porque quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado. Então Ele oculta de muita gente o entendimento verdadeiro. Ele não quer dar o entendimento verdadeiro para quem não é fiel no pouco. Ô gente, ser fiel no pouco, você ora, você lê uns 2 capítulos da Bíblia por semana, você dá uma jejuadinha, você oferta e você faz boas obras para o próximo, você está sendo fiel no pouco. Mas não é fiel nem nisso. Quer saber os rompimentos e os oráculos do quê? Cara, de verdade, eu estou 2 anos aqui, eu pego a bandeira dos Estados Unidos, eu oro em cima dela. Deus, o que eu estou fazendo nessa nação? Deus, eu não vim aqui por causa de dólar, eu não vim aqui, minha família está lá, eu amo minha cidade. O que eu estou fazendo aqui me revela meu papel aqui nessa nação. Eu quero ser fiel no pouco, é no elementar, me revela os passos a ser dado. Porque quando chega lá, alguém tenta entender por que não chegou. Você só não vai chegar se você não for fiel no pouco. Então, o segredo do cristão não é o muito, é o pouco. Não mudou, Jesus nasceu numa manjedoura, Ele continua fazendo isso de novo. Eu recebo vários conselhos para fazer uma igreja extraordinária. Sabe quem me dá esses conselhos? Quem não percebeu que ela já é. O extraordinário dessa igreja não é o que se pode ver. O extraordinário dessa igreja não é o que se pode ouvir. O extraordinário dessa igreja é aquilo que seu olho não viu, seu ouvido não ouviu e nunca desceu no seu coração, mas Deus já te tocou. Eu sei que Ele te tocou essa manhã e você foi tocado. Você falou, cara, o que está acontecendo? O nome disso é unção que despedaça o jugo. Nós valorizamos a presença. Valorizamos mais do que tudo. Está feliz ainda? Ainda que vejam, não percebam, e ainda que ouçam, não entendam. Cara, eu fui procurado por tanta gente que falava, cara, abre uma igreja, ela está aberta. Sabe para quê? Para condenação de muitos. Muitos daqueles que sempre culparam tudo que já tinha, falaram que tudo era mais do mesmo, agora abriu aquele, orava e agora ele também não está. Nem tudo que Deus faz no Evangelho é para abençoar. Ele é uma pedra para quem quer ser fundamentado, está sobre ele, mas é a pedra de tropeço para quem está brincando com as coisas de Deus. Agora, o Evangelho, gente, não é sectarizado, não é fatiado, ele é integral. Tem dia que eu preciso trazer uma mensagem que eu falo, Deus, eu não gostaria de ouvir essa mensagem. Ele fala, ainda bem que sou eu que prego através de você. Ainda bem que a igreja é minha, não é sua. E aí a gente precisa pregar. E às vezes tem sempre alguém em terro que te olha, eu acho que a igreja devia ser mais assim. Cara, volta 23 anos atrás, assume lá o meu papel, vem aqui e faz. Não foi da noite para o dia. Foi sendo construído um monte de pouquinho, um monte de acerto no pouquinho que compõe algo. E mesmo assim, cara, nós não lideramos a igreja sozinhos. Existem homens de Deus, existe uma liderança plural na igreja. Nós consultamos homens e mulheres de Deus e pedimos a eles, falam na nossa vida para que a gente entenda. As parábolas são faladas para aquele que Deus quer que não entenda o que Ele está falando, mas os segredos do reino é dado aos íntimos do Senhor. Gente, esse Salmo 25, versículo 14, essa tradução, eu traduzi ela pessoalmente, porque eu juntei várias bíblias, mais o texto, o Strong de hebraico, para chegar a essa tradução. Essa é a tradução mais próxima do original, do texto original. E na Reina Valera, a Bíblia espanhola, está bem parecido com isso. Mas essa é um grande segredo de Deus. A comunhão mais íntima com Jeová são dos seus amigos mais chegados. E a esses dará a conhecer a revelação profunda dos seus pactos. Presta atenção, quantas virgens engravidaram do Espírito Santo em Orlando esse mês? E esse ano? Quantas virgens engravidaram, gente? Do Espírito Santo? Flórida, Brasil. Na história toda, só uma mulher. Você sabe que o elementar, o pouco é para todos, mas o pacto é para alguns. O pouco é o inegociável, não tem como negociar o pouco, mas pacto é para os amigos íntimos. Quantos Elias existiram? Ou quantos Moisés? Ou quantos apóstolo Paulo? Só um modelo de cada. A singularidade da sua morte para que Cristo viva gera alguém que carrega pacto
pacto é a recompensa da cultura do pouco. Quando você tem a cultura do pouco, o pacto vai acontecer na sua vida. O Mumuzinho tem a cultura do pouco. Põe uma foto do Mumu aí para mim. O Mumu é muito fiel no pouco. Meu filho tem 3 anos. Tem uma foto dele aí, o mídia. Olha esse cara. Sabe o que ele está fazendo, né? Ele não pode ver o ofertório. E a gente que se vire para ter uma nota para ele pôr dentro do envelope. Se chegar na hora do ofertório e ele não tem uma nota, ele... Quero levar uma ofertinha para Jesus. Pai, você tem um dinheiro? Eu quero levar uma ofertinha para Jesus. Ele vai em todas. Cara, eu não estava aqui domingo passado. Recebi essa foto, comecei a chorar. Comecei a chorar por causa da fidelidade dessa criança. Gente, outro dia eu estou lá em casa, dei uma trivela lá no sofá. Falei, esterco, né, na linguagem popular dele. Pai, você falou merda, não pode falar, pai. Pai, acaba horrorizado, tipo, quase que como que você é um pastor falou merda, cara. E eu falei, cara... Daí o merda que já estava quase doce na minha boca naqueles dias, eu falei, meu Deus, eu falei uma coisa pecaminosa. Por quê? Por causa da fidelidade dessa criança no pouco. O Mumu é muito fiel no pouco. Existem muitas leis e regras dentro dele. Mas é por causa do que ele vê, ouve e onde ele convive. Ele vê, ouve, convive. Então isso para ele é prática de nobreza. Ensina o caminho puro, reto que a criança deve andar, para que quando ela vier a crescer, jamais se desviará dele. Então a comunhão mais íntima é o tanto de pouquinho que você vai aumentando e vai se tornando uma cultura, vai chegar num nível que Deus vai olhar para você. Então chega o dia do você. Deus te chama, como fez com Isaías, e você tem uma experiência sobrenatural que vai te marcar para sempre. Vai te marcar para sempre. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Eu me lembro do dia que um irmão chegou aqui na igreja no Flow, e ele chegou e o Espírito Santo entrou dentro dele e disse para ele, cara, você não dizima porque você nunca achou um ambiente seguro, agora você tem. A partir daquele dia ele começou a dizimar. Foi uma coisa que o Espírito de Deus falou nele. Ele começou a dizimar, a vida financeira dele é outra vida. Ele entrou num nível sobrenatural de experiência com Deus. Por quê? Porque ele não foi ministrado por um homem nem por uma mulher, mas foi um monte de pouquinho queimando dentro dele que compôs um pacto. Você está feliz ainda? Deus tem um pacto para você. Deus não tem a mesma palavra de boiada para você, mesmo porque você é ovelha, não é boi. O Senhor tem uma palavra para você singular, é um pacto que vai se cumprir na sua vida, em nome de Jesus, amém? Está feliz ainda? Então eu vou te falar 4 coisas que precisam mudar em você, para que tudo mude em você, através de você, no corporativo, onde quer que você esteja. Você está pronto? Primeiro é janela da alma. Lucas 11:34. Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, preste muita atenção nisso, igualmente todo o seu corpo será cheio de luz. Quando que você é cheio de luz? Então não é quando você busca santidade. Tem um monte de gente com os olhos ruins que busca santidade. Sabe o que ele vira? Um hipócrita de um fariseu. Ele acha que ele é cheio de Deus, mas ele é cheio de julgamento nos olhos. O texto sagrado diz que você queima em luz quando você olha para a luz, e essa luz penetra em você, e dentro de você não há mais trevas, muito menos sombras. Se você faz uma oferta hoje assim, surreal, e aquela oferta fizer uma sombra na luz do Senhor que entra dentro de você, demoninhos pequenininhos do orgulho, da soberba vão se esconder na sombrinha de todo aquele lugar iluminado. O lugar está todo iluminado, você foi tocado por Deus para fazer algo bom, mas a hora que você se orgulhou, fez uma sombrinha.
essa sombrinha é suficiente para esconder demônios terríveis que vão te derrubar. A Bíblia diz assim: para um homem de sabedoria e honra, um pouco de estultícia é como a mosca que cai no vidro de perfume e apodrece o perfume todo. Vai lá, cara, compra um Creed. É animal, é um perfume caro, é extraordinário, é cheiroso, é cheiro de rico. Você sente o cheiro da pessoa do outro lado da rua. Ele deixa o perfume aberto, vem para a igreja, cai uma mosca. A Bíblia diz que para um homem de sabedoria e honra, um pouco de estultícia é como a mosca que cai no unguento do perfumador e apodrece tudo. Ou seja, você aplaude, Leandro Barreto, você é um pastor abençoado. É mesmo. Ô Leandro, olha, cara, depois que eu te conheci, minha vida mudou. E daqui a pouco tem uma sombra. E aquele homem que deveria ser uma candeia do Senhor, agora ele é assombrado. Vamos lá, igreja, você está diante de uma palavra muito transformadora. Vamos lá. Vamos lá, se fosse quantificar uma mensagem como essa no mundo corporativo, você ia pagar $10 mil para você ouvir o que você está ouvindo. Mas foi pago um preço muito mais alto do que isso na cruz do Calvário, para que você ouvisse o que você está ouvindo. E você não está ouvindo algo produto de estudo, mas da vontade de Deus, nos cultivando, nos esticando, nos estimulando, do espírito de revelação que vem sobre aquele que teme ao Senhor. Vamos lá, se os seus olhos são bons, igualmente todo o seu corpo está cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, igualmente seu corpo estará cheio de trevas. Você já ouviu alguma coisa parecida com isso, mas fora do contexto? Todo mundo que a galera quer estimular o sucesso, eles usam versículos bíblicos do Deus não guarda uma candeia acesa embaixo de uma cama. Salto triplo carpado exegético para que você caia num pit de venda depois. Não está escrito isso. Está escrito: se os seus olhos são bons, você olhar para a luz do Senhor, você vai ser todo iluminado. Então Ele não guarda uma candeia acesa embaixo da cama. Ele coloca num lugar de destaque. Não é sobre dinheiro, não é sobre sucesso, não é sobre poder, não é sobre fama, é sobre ser cheio do Espírito Santo e da palavra de Deus. Cara, eu repreendo em nome de Jesus todo falso uso da palavra de Deus que tem acontecido no meio da nossa geração. É para ser cheio do Espírito, é para ser cheio de Deus, é para trazer uma unção que despedaça o jugo. Vamos lá, igreja, como que vocês ficam diante da verdade? Vamos lá, essa é a verdade. Então olha só, se você olha para Jesus, Ele começa a iluminar todo o seu ser, vai bater um... Cara, você tem que pagar suas contas. Cara, você tem que parar de falar palavrão. Cara, você tem que amar mais sua esposa. Você tem que amar mais seu marido. Quantas mulheres estão na igreja 30 anos orando para o marido se converter, larga o marido sem comida e sem aquele alimento mais farto. E está orando para o marido se converter. É sério, irmã, que vai acontecer nada. Tem irmãos na igreja que estão criando crianças para serem verdadeiros delinquentes na adolescência e jovens presos na juventude. Porque estão aí, existencialmente assombrados pelos seus próprios desejos e não estão vendo seus filhos crescendo. Não está vendo seu marido, não está vendo sua esposa. Ei, se os seus olhos forem bons, você dá o direito da dúvida. Se os seus olhos são maus, você julga todo mundo. Se os seus olhos são bons, você olha para um nóia e fala: cara, ele sorriu para mim, deve ter alguma esperança. Um dia eu estou no final do culto, chegou um cara aí: pastor, tá ligado, velho, é o seguinte, fui preso mesmo e ajuda eu aí, que é parado o seguinte. Eu falei: mano, cala a boca, velho, não fala assim comigo que eu era desse jeito. Aqui não tem trouxa, mano, aqui é mano com mano, você tá ligado? Ele: demorou, pastor. Falei: começa de novo, segunda chance. Pô, mano, saí da cadeia hoje. Falei: o que você rodou? 171, 16, 12. Falei: eita, mano, o bagulho tá feio, hein? Falei: irmão, chega aí, seguinte, fala alguma coisa boa aí, vai, pra eu te ajudar.
Pastor, você não acredita, mano. Fui saindo da cadeia. De repente vi uma aranha cruzando meu caminho. Quase pirei na aranha, assim, quase quebrei a perna, quase caí. Eu falei, pô, coitada da aranha, mano. Deixa a aranha livre, né? Tô livre hoje aí, tá ligado? Falei, pode crer, velho. Meu olho já encheu de lágrimas. Falei, mano, dá um abraço. Mano, um ladrão salvou a aranha, velho. Eu falei, meu Deus, existe esperança para a humanidade. Quando seus olhos são bons, você cavoca esperança. Sim ou não, gente? Você dá o direito da dúvida para as pessoas, mas quando seus olhos são maus, será? Essa igreja então, conheço vários. Tudo é tudo. Homem é tudo igual, por isso você está solteiro, irmã. Porque você fica pensando que homem é tudo igual. Os homens nascidos de novo não são iguais aos homens do mundo. Vamos lá, alguém, gente. Tem que ser tão feliz ainda? Posso continuar pregando ou vocês querem que eu já vou diminuindo? Só 2 pessoas continuam. A bênção de Deus para todo mundo e fica 2 aí. O que você olha? Onde você põe seu olho? Irmão, de verdade, alguns de nós vai ter que mudar onde a gente põe o olho. Vai ter que mudar a playlist do que você assiste. Precisa começar a olhar. Alguns crentes, cara, precisam de psicólogos. Alguns crentes precisam de psiquiatra. Alguns crentes precisam de coach. Alguns crentes precisam de personal trainer. Alguns crentes precisam de nutricionista. Nós não precisamos ser só espirituais. Precisamos colocar os nossos olhos num foco diferente para ter um resultado transformador. Gente, de verdade, preciso confessar algo para vocês. Estou com 28% de gordura. 1/3 do meu corpo é gordura. Eu pesei hoje, cara, para mostrar a foto para vocês e assumir um compromisso nessa pregação. Eu tô com... Quanto que eu tô? 89 quilos. Coloque essa foto. Olha o que aconteceu quando eu subi na balança. Enfraqueceu a pilha. A balança veio assim... pastor... Ô, gente, eu sou templo do Espírito Santo, mas estou virando basílica. Não dá, velho. Eu tenho que assumir um compromisso na frente da igreja. Irmão, se isso aqui subir, não descer, vai para outra igreja, mano. Porque eu não tenho palavra. Agora, eu não estou assumindo isso aqui só para você dar risada de mim. É porque você vai assumir alguma coisa com Jesus que você não vai mais fazer, e você vai evoluir no Senhor para a próxima semana e para a próxima semana. Eu vou mostrar outra foto aqui, e você? Vamos lá, igreja, estou fazendo um trato. Estou apostando com você quem vai ser mais de Deus agora. Quer apostar comigo? Você fala isso, teus irmãos que nunca foi para o rompimento pela graça. Fala, quer apostar comigo? Ele demorou. É um espírito de competitividade. Olha isso, gente. A bateria quase que não vem. Não, ainda tem uns 5 do demônio aqui. Não sei se vocês viram, cara. Deve representar 5 ministérios, não é possível. Eu tenho um olhar de esperança sempre. Agora, pergunta para mim, Leandro, por que você fez isso? Eu cheguei aqui nos Estados Unidos com 80 quilos. Pergunta para mim. Por que você fez isso? Eu olhei para muitas pessoas e eu consegui usar o fruto do Espírito. Mas eu falhei que eu precisei comer as minhas emoções. Eu não xinguei ninguém, eu não briguei com ninguém, eu não chutei ninguém, eu não acabei com a minha casa. Mas sabe o que eu fiz? A Érica chegava, Lê, o que você está fazendo? Eu estava comendo um linge inteiro, com outro no vácuo. Dela, o que você está fazendo? Eu falei, eu estou liberando serotonina, endorfina, dopamina, eu estou criando hormônios da felicidade para mim. Eu estou com TPM. Dela, mas você é homem, estou precisando do Messias. Jesus, precisando melhorar, estou precisando. Aí esses dias eu olhei para mim e falei, mano, cara, eu sou uma piada, velho. Eu prego sobre governo, mas o meu corpo está desgovernado. Falei, Deus, esse é o brand da mentira, Pai. Eu não quero viver mais isso, não. Você pode orar por mim agora, para que eu consiga romper? Estenda as mãos para cá. Vamos lá, ora por mim aí. Jesus, me ajuda a romper essa área da minha vida, Pai, em nome de Jesus. Eu muitas vezes não consigo, mas agora eu vou, Pai, em nome de Jesus, pela força do Teu Espírito e por assumir um pacto junto com a Sua igreja, Pai. Ajuda eu a administrar melhor o meu corpo que o Senhor fez saudável, Pai, em nome de Jesus. Me perdoa, Deus, por ter comido minhas emoções, Pai, e me livra de mim mesmo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente.
Eu... Tá feliz, né, amor? Que eu atrapalho a Érica, eu atrapalho todo mundo lá em casa. Segunda coisa. Começa com o jejum, mas pior que o jejum, daí eu como o dobro. Ouvir a palavra. Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Gente, presta atenção, o que você tem ouvido? Se você ouvir irmão reclamando, não é a palavra de Deus. Você não está sendo discípulo, você está sendo mané. Se você fica ouvindo gente que é evangélico e fica falando mal de coisas da igreja e de irmãos, você não está sendo discipulado, você está sendo discipaulado. É uma paulada atrás da outra, nas suas emoções, na sua mente, no seu coração, daqui a pouco você está desviado. Então presta atenção, a primeira palavra que eu te falei, o que você vê, vai se instalar no seu coração e vai começar a produzir uma cultura. O que você ouve, o que você tem ouvido? Tem muita gente hoje que lê livros de pastores que interpretaram para ele um princípio e ele começa a carregar o princípio como se ele tivesse recebido de Deus. Até ajuda a aumentar a sua fé, mas não aumenta a sua unção. O que eu escuto na pregação aqui de domingo é uma mensagem que Deus me entregou através do meu pastor. Mas o que eu faço com ela e o que ela se torna dentro de mim é a unção que eu vou carregar ou só vou ter conhecimento. A maior parte dos irmãos desigrejados e desviados tem um alto nível de conhecimento e pouco nível de prática. Eles sabem tudo para refutar tudo, só não tem frutos. Sabe que tem que ir para o lugar secreto, sabe que tem que evangelizar, sabe até o ano que Jesus vai voltar, só não sabe que está indo para o inferno. Presta atenção, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não escutem pregadores que traz para você humanismo, egocentrismo, filosofia, vãs filosofias. Escutem pregadores que pregam a palavra de Deus para você. Leia a sua Bíblia em voz alta e ouça a palavra de Deus que você está lendo. Se você vai se dedicar a ouvir, não ouça fofoca, não ouça maldições, não ouça bobeira, não fique ouvindo quando alguém fala em música do mundo. Cara, se você for ouvir músicas malditas que ficam falando só coisas ruins, você está cultivando na sua cabeça. Cara, se você escutar sertanejo hoje, você escuta que a vida vai dar errado em todas as canções. Eu não estou falando mal do ritmo, mas a música que faz sucesso é que eu sou corno. A música que faz sucesso, que quando a gente se tromba e dá uma pegada, uma coisa, daí começa uma linguagem assim meio monossílabo, né? Sempre sai uma canção para fixar dentro da sua cabeça. Você não lembra o louvor que o Brisa cantou, mas do nada vem na sua cabeça: hoje é festa lá no meu AP, vai rolar bunda lelê, coisa bonitinha, bunda lelê, assim, é uma coisa que fixa na cabeça, né? E às vezes, cara, os melhores pregadores estão numa ortodoxia da palavra que você fixa nada, nem o tema que ele pregou. Eu tenho jogado toda a minha teologia fora, que não importa para transformar a vida de ninguém, e isso não importa nem para transformar a minha, para pegar a teologia viva, que me faz sair daqui com uma mensagem de aplicar na minha vida e mudar de vida. Vamos lá, alguém? Então o que você vê e o que você ouve vai mudar tudo na sua vida. O que você tem ouvido e o que você tem visto? Lamentações 3:21 é a terceira chave de transformação para você. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Esses dias fiz um teste extraordinário. Estava dentro do carro, dirigindo. Aí a Radassa: quando que eu posso namorar? E a Marvadinha, a gente já faz tudo de incrível, né? Não pode demorar muito o negócio. Falei: Rádio, vou te dar a chave do namoro. Aí ela já sentou melhor. Falei: Érica, você se lembra quando a gente matava a aula para a gente se ver e conversar, que a gente era amigo? Lembro. Lembra 15 dias atrás que a gente entrou numa pizzaria, estava tocando uma música? Que música estava tocando? A Érica. Da Érica já começou a cantar: amor igual ao teu. Já olhou para mim, deu uma risadinha. Eu olhei para ela, deu uma risadinha. A gente já queria despistar os nossos filhos, mas aí eles estavam lá com a gente. Aí a rádio começou a falar: cara, o que está rolando aqui, né?
Lembra, Eric, que a gente era amigo nisso? Lembro. Rade, você só pode casar com seu melhor amigo. Se você não é melhor amigo de quem você vai namorar ou de quem você vai casar, você nem devia namorar nem casar. Você não casa por atração física, porque daqui a pouco o marido de 53 quilos vai para 89. Quando a Érica casou comigo, eu pedalava na bicicletinha assim, levava ela 5 quilômetros no quadro da bike, mais 5 para voltar. Agora é 5 milhas para ir comer uma coisa gorda, 15 milhas para ir comer a sobremesa gorda do outro lado da cidade. Não faço esforço nenhum. Hã? Era. Então presta atenção. Eu estava dentro do carro trazendo a memória aquilo que traz o quê? Esperança. Eu estava matando 2 coelhos com uma paulada. Eu já estava criando um clima e falando para a Radassa como que namora. Irmão, se você traz à memória seus traumas, o que você está fazendo com você? Eu vou te falar, se você tem que ir para um profissional e ficar o resto da vida falando das suas feridas, pode parar de ir. Aí também está errado. Porque você não está trazendo à memória aquilo que te traz esperança. Quem fica trazendo sangramento, vai ficar como uma mulher de fluxo de sangue que ficou 12 anos dando dinheiro para a medicina e nunca foi transformada. Não é sobre o seu sangue, mas é sobre o sangue de Jesus. Então você comece a esquecer seus traumas agora, porque ele sofreu grandes traumas emocionais, físicos, corporais ali, violentos, para que você não tivesse trauma algum dentro de você. Então 3 chaves de transformação para a sua vida: o que você ouve, o que você vê e o que você mantém no coração como esperança. Cara, eu tenho um Barretoflix. Nós temos 11 anos de vídeo meu e da minha família, vlog, de tudo que a gente já viveu. É um canal fechado, você nunca vai assistir, a menos que eu te mostre. Ele está linkado na TV da minha sogra, da minha mãe, dos meus irmãos e na minha. Eu coloco ali todo tipo de experiência. Primeira vez que a Rade nadou, quando a Rade nasceu, quando o Mumu nasceu, primeiras coisas com a minha netinha. E aquilo gera uma esperança absurda. O dia que o Mumu fala, deixa eu ver o parto da mamãe, ele fica lá olhando. Daqui a pouco ele olha para ela, você teve eu, mãe? Eu estava na sua barriga? Aí ele levanta, vai lá e abraça, porque quando ele vê sangue, coisa assim, tal, não é Faces da Morte, tá, meu vlog, gente. Era só um sanguinho no pano lá. De que é aquele sangue? Pai, você sangrou sua mãe, seu filho da mãe. Então você agora, ai mamãe, eu te amo, mamãe. Trazendo à memória aquilo que nos traz esperança. O que te dá esperança? Você sabe que quem não traz à memória o que traz esperança, ele cultiva um estilo de vida e uma cultura caída. É um estilo de vida ambicioso, é um estilo de vida possuidor, é um estilo de vida que fica olhando para os outros, cultivando uma inveja, querendo ter igual. Mas não como alguém que celebra e se inspira, mas como alguém que acha injusto que o outro tem. Você sabe que toda vez que você se fere com alguma coisa que você pensa, eu deveria ter, eu deveria ser, eu deveria estar, mas eu não tenho, não sou, não estou. Você está criando um Deus de você mesmo, e você está determinando o que você deveria viver, e como você não vive, isso é injusto. Você cultiva o contrário da esperança, você cultiva trevas dentro do seu interior. Existem pessoas que estão todos os dias orando, buscando e atacando outros, porque ele queria ser como aqueles outros. Vamos lá, alguém, igreja? Então o quarto vem as disciplinas de Mateus 6. Gente, Mateus 6 é uma coisa que vai te ensinar para sempre e nunca mais vai parar de te ensinar. Em Mateus 6 você vê sobre jejum, oração, leitura. Você vê em Mateus 6 o estilo de vida. E ele não fala, se um dia você der esmola, se um dia você orar, se um dia você quiser jejuar, talvez, assinado Jesus, não está escrito. Está escrito, quando der esmola, você vai dar. Se é cristão, é fiel no pouco, você provê para os outros. Quando orar, não é se você quiser orar, você vai orar. E se não orar porque você quer, você vai orar quando você se lascar. Porque na hora que o bagulho fica feio para você, você vai orar. Tem cara que nunca orou, a polícia vem vindo, pega ele, ele fala, o sangue de Jesus tem poder, Deus não deporta eu, o sangue de Jesus não deporta eu, Deus não... Quando orar, significa que você vai. Os governantes escolhem dar.
Os governantes escolhem orar. Os governantes escolhem jejuar. Os desgovernados vão fazer porque foram obrigados por Deus. Está feliz ainda? Quando der esmola, quando orar, quando jejuar, é uma prática do cristão governante. Juntem tesouro no céu. Todo o nosso investimento tem a ver com a glória de Deus. Busquem primeiro o reino. Não é para você buscar o seu. Tem muita gente boa na igreja que só está com a ordem invertida. Ele busca primeiro o dele para depois o reino. Não é assim que se faz. Você busca primeiro o reino, sua justiça, e todas as coisas são acrescentadas. Aqui você já vê um problema de alguns. Todos os irmãos mais disciplinados e mais performáticos, quando eles leem, busquem primeiro o reino, eles são tomados de um temor. Meu Deus, será que eu estou me dedicando às coisas do Senhor como eu dedico a todas as minhas? Agora tem um que está lascado muito mais do que qualquer outro. É aquele que, quando a gente lê isso, ele é um miserável, de um parasita, de um preguiçoso, de um fofoqueiro, e ele fala: aleluia, Deus, fala mesmo, porque tem uma galera que não busca o reino de jeito nenhum. Esse é o irmão que quer ir no engate. Ele quer que você ponha um engate e puxe ele no seu ministério, puxe ele no seu trabalho, puxe ele no seu dinheiro, puxe ele no seu emprego. Uma coisa da esmola. Uma coisa é cuidar do órfão, da viúva e do estrangeiro, mas um cristão autêntico não queria ser o órfão, nem a viúva, nem o estrangeiro. Ele quer ser o provedor desses três. Esse é o governante segundo Deus. Vamos lá, alguém, igreja? Então você vai ser prisioneiro da esperança, escravo de Cristo, vivendo da fé. Repete comigo: eu sou prisioneiro da esperança. Gente, tem que ser prisioneiro da esperança, gente. Gente, quando alguém falar uma coisa ruim, fala uma coisa boa para ele. Se alguém vier trazer insônia para você, devolve a insônia para ele e vai dormir. Gente, pelo amor de Deus, vou ler de novo. A pregação, o verdadeiro fim da pregação é endireitar a vida dos homens e não entulhar suas cabeças com especulações inúteis. O Pai é nosso, o pão é nosso e a igreja somos nós. Amém? Agora, além da prática do que você ouve, do que você vê e do que você guarda no coração, tem um lifestyle que todo crente deveria desenvolver e evoluir cada dia mais. Filipenses 4:8, eu já li isso algumas vezes para vocês pregando aqui na Poema Neixo. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, repete comigo: verdadeiro. Verdadeiro. Tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo que, se houver algo de excelente, digno de louvor, pensem nessas coisas. Põem tudo o que vocês aprenderam em prática, receberam e ouviram de mim. O Deus da paz estará com vocês. Está vendo quando é que o Deus da paz está com a gente, gente? Quando a gente põe em prática um monte de pouquinho. Vamos pôr em prática um monte de pouquinho. Gente, alguns de nós vai ter que imprimir uns versículos, colar dentro do carro, colar dentro da casa. Alguns de nós, cara, olha, se pudesse, grafita a frente da sua casa, a garagem. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Faz algum versículo que reverbera na sua alma e no seu espírito. Vamos lá, igreja, você precisa entender isso. Doc Rivers, técnico norte-americano do Boston Celtics, inspirado numa tenista americana, ele criou um princípio no seu time: a pressão é um privilégio. Pressão é privilégio, gente. Quem não aguenta pressão, é a maioria. Ai, não, eu não quero. Ai, não, eu não aguento. Eu não quero. Quanto mais pressão você sofre, mais o Senhor vai compactando em você a natureza dele e o abalável vai caindo. É no meio das dificuldades que o seu abalável vai se abalando e o inabalável em Deus vai permanecendo. Você precisa começar a gostar de pressão. Gente, eu peço para alguém às vezes uma coisa: irmão, vamos fazer uma coisa. Ai, não quero essa igreja mais, eu já estou sendo pressionado pelo pastor. Ô, gente, vai com o diabo que te carrega então, Mas que negócio satânico é esse, gente?
Então por que você parou de queimar? Você consegue responder já? Eu vou te dizer, gente, por que eu comecei a comer minhas emoções. Porque eu só comecei a ouvir gente fracassada. Eu só comecei a ouvir gente que diz que me disse. Era só leve trás. Eu comecei a olhar para a gente que estava muito mais complicada do que para a esperança do Senhor, para que eu descomplicasse a vida de pessoas. Como pastor, diversas vezes a gente se perde do propósito. Em vez de ouvir o céu e ver a glória de Deus, a gente começa a ouvir bobeira e ver situação ruim. Mas o que Deus fez de errado para que isso acontecesse comigo? Nada, eu que não aguentei a pressão. Então vamos lá, eu sou um pastor que estou assumindo na sua frente que eu não aguentei a pressão. Você vai dar desculpa até que dia que você não está aguentando a sua? Poema é assim, irmão, a gente vai junto. A gente não vai mandar você ir onde a gente nunca foi. A gente vai junto para o lugar de rompimento que Deus está estabelecendo. Vamos lá, alguém, gente, quem que vai comigo? Vamos lá, gente, quem que vai comigo? Agora olha só. É por isso que a gente parou de queimar. Efésios 4,19, é o último versículo que eu vou ler. Gente, esse versículo, vou até sentar aqui com vocês para ler. Vamos ler junto? Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. É aqui que você perde, é aqui que você para de queimar. Quando você para de ser sensível. Quando o cara que bebe e se droga é pior do que o cara que com a gula faz a mesma coisa. Quando o seu pai que abusou de você, ele é pior do que você que abusa dos crentes. Você entende? Quando você perde a sensibilidade. Agora quando eu começo a cuidar do meu corpo, para que ele permaneça aperfeiçoado como Deus criou perfeito, eu estou sendo zeloso. Eu estou falando de mim essa parte da pregação. Agora, onde que você perdeu a sensibilidade? Teve uma época que em vez da gente ir para o Netflix, a gente ia para o Quartoflix. Ai, Jesus, eu vou lá falar com Jesus. Aí tem um dia que você senta na frente do computador. Antigamente você acordava pela manhã, abria sua Bíblia, agora abre o celular. Aí abre o celular, vê uma coisa, vê outra coisa, daqui a pouco vai, acredito que essa menina pegou esse cara que eu orava, o sangue de Jesus tem poder. Pronto, já está endemoniado. Você não sabe que Deus deu livramento, levaram de você aquilo que não é seu e você está lá endemoniado, porque a menina levou, as duas tinham um dedo podre, uma era mais podre, daí pegou primeiro, e você está recebendo um livramento, Deus está fazendo de você um Goldfinger, e você está querendo, você está entendendo o que Deus está falando? Quando a gente perde a sensibilidade, você para de buscar. Você sabe que um cara cristão, ele está novo convertido, ele não olha para o lado, nem para lugar nenhum. Eu não quero olhar para ninguém, eu só tenho olhos para Jesus. Aí daqui a pouco dá uma olhadinha. É perdendo a sensibilidade. Daí eu começo a orar. Ai, Jesus, velho, grito. Jesus, estou gritando um pouco, o senhor não está ouvindo, não responde nada. Foi que eu perdi a sensibilidade. Eu estou gritando para Jesus, me queima. Eu já estou queimando, estou quase queimando o seu filme. Para você parar de fazer as coisas. E você está falando, me queima. Toca-me com brasas do altar, eu quero queimar. Ele fala, cara, você precisa parar de queimar dinheiro. Você precisa parar de queimar o filme das pessoas. Você entende? A perda da sensibilidade é ali. Então se eu volto a olhar para o lugar certo, para as coisas certas, se eu volto a ouvir as coisas certas e deixo gravar no meu coração aquilo que é princípio e fundamento de ordem espiritual, então a minha esperança está renovada e a minha sensibilidade. Tem dia que você está tão sensível, gente, que um toque em você seja, opa, meu Deus. Às vezes a gente está insensível, marido e mulher esbarram um no outro dentro de casa, não acontece nada. Tem dia que os Wi-Fi dos dois estão lá no 7, um passa no... Não, sopradinho, pessoa. Eita, Arabácia, Jesus está aqui operando. Gente, a sensibilidade vai te dar percepção na hora de investir.
A sensibilidade vai te dar percepção de quem quer te enganar. A sensibilidade vai te atrair para próximo de homens de Deus. Mas andar no meio de pessoas que cultivam coisas ruins para a vista, para o ouvido e para o coração, vai te fazer naufragar. Eu tive que, no meio da minha luta com a Érica, parar ela, olhar no olho dela e falar assim: amor, qual é a nossa história? Ela quase chorou. A nossa história tem sido 2 anos de luta. Essa é a nossa história. Olhei de novo, qual é a nossa história? A nossa história que nós estamos plantando a 11ª igreja, estão nascendo a 12ª, a 13ª, a maior parte das pessoas que a gente já andou junto até hoje estão sendo transformadas de glória em glória. Alguns que fracassaram, naufragaram e traíram, eles não eram do Senhor. Isso não tem a ver comigo nem com você, mas é claro que verdadeiros pastores vão chorar por pessoas que se perderam. Mas eu falei: Érica, essa não é nossa cultura. É que nós mudamos de país, mudamos de cidade, mudamos de pessoas, mudamos de coisa. Então veio aquela luta que você sabe qual é. Às vezes o que você está vendo, está ouvindo, está sentindo, está cultivando em você o contrário do que Deus está te falando. Então Deus chega no episódio de Ezequiel. Ezequiel é levado, transportado até o vale de ossos secos. Quando ele chega no vale de ossos secos, o Senhor diz: filho do homem, o que você vê? Eu só vejo ossos secos. Já nem tinha mais cheiro, porque não tinha mais tendões, não tinha mais carne. Ele disse: pode esses ossos viver, filho do homem? Olha a resposta dele: o Senhor é quem sabe. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Talvez você esteja vendo e ouvindo e sentindo coisas que não é o reino de Deus, mas comece a ouvir a voz de Deus falando com você agora. O que você está vendo, diga a verdade. Eu vejo isso, Deus, eu vejo isso, eu vejo isso. Então deixa ele falar de novo. Pode isso ser reavivado? Pode isso voltar a viver? O Senhor é quem sabe. Ele diz: então profetiza. Profetiza. O que é profetizar? É falar aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não ouço, aquilo que eu não sinto, mas aquilo que eu creio. E isso só vem quando eu ouço a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir quando eu ouço a palavra de Deus. Vamos lá, igreja. Pode alguma coisa depois desse culto ser impossível para Deus fazer na sua vida? Aqui de Satanás. Nada é impossível. Nada é impossível. Mas cada nova milha tem a sua nova experiência, tem o seu novo desafio, tem a sua nova batalha.